E isso é diferente, Brunão, porque a gente tá vendo um AD mais agressivo. E lance livre é sinônimo de jogador que parte pra cima, né? Que parte pra cima. Ele não tá mais sendo aquele AD que jogava fora do garrafão, aquele AD que era de número 4. Ele abraçou essa posição dele de pivô clássico dos Lakers. Ele enxugou um pouco o número de arremesso de mid-range, que não era muito a dele, né? Esses pull-up shots, esses jump shots que não era muito a dele. Ficou na área restrita e tá tendo média, Brunão, de 21 pontos dentro da área restrita, dentro do garrafão, que é a maior média da carreira dele. Filipão, começando mais um bloco aqui do 3 pontos e a falta para falar do Los Angeles Lakers mais uma vez, mas pela primeira vez em muitos meses, vamos falar bem do Los Angeles Lakers. Dá para acreditar que esse time, que era o saco de pancadas da Conferência Oeste, está com 8 vitórias nos últimos 10 jogos, que está com 3 vitórias consecutivas e que teve aí resultados maiúsculos contra times que a gente não esperava que eles tivessem, como, por exemplo, uma vitória sobre o todo-poderoso Milwaukee Bucks. Pois é, isso está acontecendo com o Lakers e a gente quer saber se vem aí a reação. Mas antes disso, fica aqui o pedido para você que está assistindo a gente, mais uma vez, para você curtir o vídeo, para você assinar o canal, para você, né, ajudar a gente a chegar aqui nos 1000 inscritos, para poder chegar cada vez mais fãs de basquete. Estamos chegando quase lá, na metade, hein, Filipão? Duas coisas, Brunão. Galera, é o seguinte, a gente tem percebido que o número de cliques nos vídeos, a porcentagem continua a mesma, se não até maior. Mas os números de visualização estão abaixando, o que nos leva a concluir que o YouTube não está ajudando a gente, né, na métrica. A métrica não está ajudando a gente, ou seja, o vídeo não está sendo tão divulgado, não tá chegando a mais gente do que a gente gostaria. Então, gente, por favor, não esqueçam de dar o like, né? Nosso vídeo tem tido média de 20 likes só, tipo, 200 visualizações e 20 likes, tipo, 10% só estão dando like. Então, galera, amassa o like aí, vai. Ajuda a gente aí. Sem desculpinha. A gente conta sempre com a ajuda de vocês. Filipão, o que dizer? Vamos lá, sem mais delongas, né? Assim, obviamente, a gente vai falar do Lakers como um todo, a gente vai. A gente vai falar da boa fase do time como um todo, a gente vai. Mas o fato é que essa fase, ela tem nome e ela tem sobrenome que correspondem ao jogador chamado Anthony Davis, né? Tudo está passando por ele e eu acho que é importante porque pela primeira vez desde a bolha a gente está vendo o Anthony Davis assumir o papel, não digo dizer papel de liderança porque o time tem o LeBron, né? É difícil a gente pensar um time com o LeBron que tenha outro jogando no papel de líder. Mas tá certo, Bruno, porque mas ele tá assumindo, né, esse papel, né? O ataque tá fluindo por ele, né? O Lakers decidiu, né, que ele seria o ponto focal de ataque e tá dando certo, né? A gente falou, como você bem mencionou, no bloco, Brunão, a gente esse elenco do Lakers, né, era um elenco que todo mundo crucificava, é um elenco que todo mundo criticava, a gente, inclusive, né, Bruno? E a propósito, desde que a gente lançou o bloco que dizia que a mídia americana sugeria uma troca do AD, o AD melhorou. Foi. Então, eu vou dizer o seguinte, Bruno, eu vou me dizer que foi a gente que é o responsável por a gente lançou a virada de página do Davis no Los Angeles Lakers. Mas assim, não dá também pra pensar que deve ter acendido algum alerta ali na casinha ali, né, pro cara, né, tipo, preciso corresponder, preciso, né, melhorar, preciso step up, como gostam de falar os americanos. Com certeza, então a gente, continuando, a gente analisava e crucificava esses Lakers com razão, né? Porque o AD, ele não apenas não estava disponível, e quando estava, né? Quando finalmente estava sem lesões, ele não era ele mesmo. Estava tendo uma média de 20 pontos por jogo quando enquadra, o que é muito pouco para um cara que a liga considerava um top 5, né? Que o Lakers queria construir ao redor. Só que agora, que essa chave virou, como você mencionou, e ele voltou a ser o AD da bolha, voltou a ser um cara top 5 da liga, Brunão, claro que as pretensões do Lakers mudam. Time que tem um LeBron James e mais um AD, na época, o AD clássico, né? O AD vintage, o AD do Pelicans, cara, realmente tem que mudar as credenciais do Lakers. Como você mencionou, Bruno, vitórias expressivas contra o Bucks. Ele teve 44 pontos, 10 rebotes e 3 blocos
E vai dizer que ele jogou contra na minha opinião, o melhor garrafão da liga, que passa pelo Giannis Antetokounmpo e o Brook Lopez, que é um dos caras super quistos para ser o jogador defensivo do ano. Sim. Né? O Giannis teve um bom... Esse embate foi maravilhoso a propósito. Quem não viu o jogo, pra mim, foi o melhor jogo da temporada até agora. Vibe de jogo 7 de final, realmente. Todo mundo queria ganhar muito. E o AD teve um papel muito, muito bom em cima do Giannis, Bruno. Eu acho que ele conseguiu defender muito bem o Giannis, muito embora o Giannis tenha feito 40 pontos. Mas um número que mostra como é que o AD foi eficaz e eficiente, o Giannis, que tá tendo média de praticamente 11, 12 rebotes por jogo, teve só 7. Então você vê como o Anthony Davis conseguiu tirar um pouco das munições, das armas do Giannis e conseguir que o Lakers vencesse essa partida no final do jogo. Né? Ele, além disso, teve uma layup, né? Teve uma bandeja contra o Brook Lopez no final do jogo. Ele, Bruno, acertou lance em que estava marcado, com dupla marcação, pegou rebote ofensivo. Então, assim, ele foi um monstro contra aquele time do Bucks mesmo. E ontem, a gente tá gravando aqui na segunda-feira, pós o amasso da seleção brasileira sobre a Coreia do Sul, o Lakers foi igualmente dominante ontem contra o Wizards. E o AD teve um jogo de Will Chamberlain, né, Brunão? 55 pontos, 17 rebotes, chutou 73% de quadra. 73% tendo 30 arremessos, Bruno. Não é que ele chutou 10 vezes, né, e acertou 7, 8. Ele chutou 30 vezes e fez 22. E pra mim, a melhor estatística que eu adoro desse AD novo, que explica como é que o AD mudou, né, não apenas essas porcentagens maiores, mas expressivas, os lances livres, ele teve 9 de 9. E isso é diferente, Brunão, porque a gente tá vendo um AD mais agressivo. E lance livre é sinônimo de jogador que parte pra cima, né? Que parte pra cima. Ele não tá mais sendo aquele AD que jogava fora do garrafão, aquele AD que era de número 4. Ele abraçou essa posição dele de pivô clássico dos Lakers. Ele enxugou um pouco o número de arremessos de mid-range, que não era muito a dele, né? Esses pull-up shots, esses jump shots que não era muito a dele. Ficou na área restrita e tá tendo média, Brunão, de 21 pontos dentro da área restrita, dentro do garrafão, que é a maior média da carreira dele. Absurdo, ele nunca teve uma média né, com esses pontos dentro do garrafão, né? E isso tá dando claros resultados, né? 35 pontos nos últimos 9 jogos, a propósito, não. 35 pontos de média, 16 rebotes, 3 assistências, 1.3 roubadas de bola, 3 blocos por jogo, chutando 65% de quadra e tendo média de 10 lances livres por jogo, né? Então, assim, esses números são expressivos que passam pela agressividade com a qual ele tá jogando. Né, Bruno? A gente não pode dizer que só apenas os números melhoraram. O mental dele, o approach dele pros jogos, melhorou muito. Então, quando você menciona uma chave mudar nele, de fato mudou. Uma chave psicológica dentro dele. Porque ele, inclusive, tá colocando esses números incríveis, dominador, como se fosse o Shaq, né? Quem é mais velho como a gente, né? Não lembra do Shaq, a dominância ofensiva dele. Mas o AD hoje, ele se colocou na discussão de jogador defensivo do ano. Concordo. Porque o Lakers, Bruno, que é um time... Se você tira o AD do elenco, é um time muito ruim em defesa. Com o AD, eles são a 7ª melhor defesa da liga. Absurdo. Ele é o 4º em blocks e é o único jogador da liga tendo média de 1.5 roubos e 1.5 rebotes na temporada. Então, assim, ele é um cara que tá impactando de várias maneiras, né? Ele é um cara muito longo, né? Então, assim, ele não é só um cara que protege o garrafão, que protege a cesta, né? Ele defende passes. Ele faz deflexões nos passes, né? Liderando a liga em rebote. Acredite se quiser, Bruno. Eu chequei, porque eu falei, cara, não é possível. Ele tá tendo média de 12.6 rebotes por jogo. E o segundo é o Capela, com 12. Depois vem o Zubat com 11.6 e o Gobert com 11.4. Então, ou seja, Bruno, ele, assim, tá basicamente colocando o Lakers nas costas. Agora, a gente falou tudo isso dos números individuais, do mental, e eu passo, obviamente, pro Darvin Ham, Bruno. Não tem como falar dessa nova arrancada do Lakers, desse novo Lakers, digamos assim, sem falar do Darvin Ham. Porque, cara, ele é um cara que teve que ter umas conversas, Bruno, muito desconfortáveis, né? Muito sérias, com alguns egos muito grandes da liga por aí, né?
ele teve que sentar com o Russell Westbrook e dizer, Russell, você vai ser o sexto homem desse time. Coisa que ele relutou contra, né, durante a carreira dele inteira. E deu certo. Alguma coisa, né, que o Darvin Ham conversou, ele tem esse approach com os jogadores, essa proximidade com os jogadores, que faz ele ser muito bem querido, né? E o Russell comprou essa ideia. Uhum. E o Russell, nos últimos 10 jogos, Bruno, não apenas tem sido excelente sexto vindo do banco, ele finalmente se tornou um jogador positivo. Né? Ele não é mais um jogador com plus-minus negativo, né? Ele não fere o Lakers quando enquadra. E a média nos últimos 10 que eu te falei, ele tem tido 3.3 turnovers por jogo só. E ontem, teve 15 assistências, sendo que 10 pro Anthony Davis. E isso mostra também, Brunão, que essa sacada de trazer o Russell Westbrook a segunda unidade, você provém o Anthony Davis com um outro cara que é muito bom no pick and roll pra fazer isso com ele, que cara, o carro-chefe do jogo do Anthony Davis. Uhum. O LeBron em quadra, ele tem um cara maravilhoso com fazer esse pick and roll dos sonhos. E que tem ajudado muito, né? Porque as estatísticas de assistência do LeBron também estão muito interessantes nessa temporada, né? Então todo mundo tá comprando essa ideia de passar o bastão ofensivo pro Anthony Davis, né? Ele sabe o momento dele, é um time experiente, né? Eles estão sentindo que o momento é dele. Então ter essa profundidade de elenco, né? Com um elenco limitado, você conseguir fazer que esse elenco funcione, tanto na primeira e segunda unidade, sem ter rusgas, né? Sem ter briga de ego, sem ter jogador falando mal do time abertamente, passa novamente por esse treinador novo que chegou agora, que tá com o time na mão. E isso é prova disso. Lonnie Walker também melhorou muito, tenho que falar dele, né? Eu acho que o time passou de ser um time horroroso de bola de 3, tá sendo um time ok, né? Mas eu acho, Brunão, pra fechar, cara, uma das melhores coisas que acontece, que esse momento proporciona ao Lakers, além de, obviamente, de aspiração, de mudar a dinâmica da temporada, é o fato de que finalmente agora o problema não é mais o Russell Westbrook. Sim. Certo? Então, quando você fala o que isso traz pro psicológico do time pode ser bastante interessante, né? Muito interessante. E para as peças, para as trocas, para as saídas agora são mais fáceis. Então, em vez de, por exemplo, cara, e agora? Quem que são os pesos mortos? Quem não está jogando nesse time? Mas aí... Mas é que tá a questão até. Agora que eles finalmente decifraram, solucionaram o problema do Westbrook no time, será que eles ainda vão trocar ele? Isso é essa a questão. Eu acredito que não, porque realmente não faz sentido mais. Ele tá liderando essa segunda unidade, ele tá sendo um cara muito eficiente. Ele enxugou o número de arremessos que ele tem criado pra ele mesmo, virou mais um assistente, né? Virou um cara que coordena mais esse pick and roll. Cara, ele teve um stretch de 2 ou 3 jogos sem turnovers algum. Então ele não é mais um empecilho. E eu tô falando tudo isso por quê? Porque agora, por exemplo, se você pegar um contrato do Kendrick Nunn e um Patrick Beverley que mal joga, você enxuga 18 milhões a folha salarial e consegue peças pra compor esse elenco. Que é muito mais fácil. Então essas são peças que você pode trocar agora. Você pode se dar o luxo de trocar, de abrir mão do Pat Bev, que no começo da temporada era titular, Bruno, vale lembrar, né? E agora ele sequer entra. É muito mais fácil. E o time melhora bastante, consideravelmente, né? Já fazendo previsão pro futuro, né? Cara, esse time do Lakers pode ser contender, ele vai brigar pelo título? É muito cedo, porque a gente tá falando de um cara cuja saúde não é confiável, que é o caso do Anthony Davis, né? Primeira vez que ele tá jogando o basquete que a gente espera dele nesses 2 anos, desde a bolha. Mas, Bruno, eu aproveitaria esse momento e maximizaria, daria uma cartadinha final nessa corrida desse elenco atual do Lakers. A gente fala bastante, né, que o LeBron James tem. É 2 anos isso. de contrato. Diga que você sei lá. Não, é exatamente essa questão. Acho que o que me impressiona mais não é só a boa fase do Anthony Davis, né? Eu acho que até tem várias questões que podem se desdobrar disso. Eu acho que o que me surpreende mais é o fato de o LeBron estar deixando outro jogador liderar o time, né? Que eu acho que é provavelmente a primeira vez na carreira dele que ele faz isso. É muito bacana, cara, porque assim, é legal você... E fica muito claro, até quando... Passando uma olhada rápida nos números, eu acho que fica claro, porque o LeBron nunca abriu mão de pontuar. Sim. Sempre, e eu acho que até hoje ele ainda é um pouco assim. Ele é o segundo maior pontuador em média do Lakers na temporada, tá com 26 pontos.
Com 4 jogos a menos do que o Anthony Davis, inclusive. Mas quando você pega, por exemplo, a parte de assistências, ele é o segundo cara que mais dá assistência pro time. Ele só tá atrás do próprio Westbrook. Que mais ou menos é a função do cara no time agora, né? É dar assistência pro Anthony Davis. E o LeBron de certa modo, também está exercendo esse papel. Então, eu acho muito interessante a gente poder acompanhar, né, essa fase nova, e que pra mim denota uma coisa, né, que, obviamente, eu não vou cravar, não entendo que isso é uma cravada de, meu Deus, o Lakers vai disputar pelo título, mas me mostra que o LeBron está entendendo que pra ele conseguir uma última chance ao título, se ele entende que a última chance dele de ser campeão da NBA enquanto ele for jogador é no Lakers, ele tá entendendo que ele precisa compartilhar mais esse protagonismo. O que pra mim é muito interessante. E eu acho, Bruno, que ele nunca não quis fazer isso. O volume extra de arremesso que ele tava tendo no começo, né? Essa super dependência do LeBron no começo da temporada foi por conta que o AD não tava disponível, ele não jogava. Sim. Então, literalmente o LeBron contra a Rapa. Uhum. E agora a gente tá vendo finalmente o LeBron ter um cara com quem ele pode contar. Sim. E aí você tá vendo como é que ele tá realmente comprado com o projeto título. Né? Ele não tá se importando de dar um passo atrás, como o Dwayne Wade fez com ele em Miami. Uhum. Claro, dono do time, prefeito de Miami, né? Sim. Ele aceitou ser o segundo homem do jogo para que o LeBron fosse o foco ofensivo. E ele faz hoje o mesmo com o Anthony Davis. Mas falando de novo, né, voltando, porque é uma coisa importante, pretensões de título do Lakers, eu aproveitaria esse momento, porque vamos supor, vai que realmente o AD mantém essa forma até o final do ano. Cara, pega esses contratos bons, jogadores que tem mercado ainda, o Patrick Beverley num contender, que seria muito bom, né, uma peça defensiva, um cara vindo do banco, um Kendrick Nunn, que é no talento jovem, pega essas pecinhas, Bruno, vai procurar shooting, vai procurar bons arremessadores, que ainda é a única carência desse time do Lakers, né? Concordo. Se fossem 3&D, melhor ainda. Porque você melhora a defesa, melhora o arremesso desse time. Jay Crowder dando sopa ali no Suns, cara. É o jogador perfeito pra esse time do Lakers. Excelente nome, cara. Né? E agora você tem essas pecinhas. Uhum. Então fica muito mais fácil você fazer ajustes no elenco sem ter que mover contratos monumentais. Então, eu concordo. De novo, o LeBron teve muito sucesso nos dois times por quem ele foi campeão. Tanto o Lakers 3 times, né? O Lakers da bolha, Miami e Cleveland eram times que tinham muitos arremessadores ao redor dele. Principalmente agora, isso é necessário, porque você tem um cara dentro do garrafão que é o Anthony Davis. Então, quanto mais gente para você stretch, né? Você alargar a quadra e abrir espaço para o AD ser dominante no garrafão, maior chance do Lakers. Concordo. E a questão que eu boto, até pra gente dar aquela, né, encerrada, porque assim, obviamente é um time que tá se apoiando em um jogador só. Até onde dá pra confiar, Felipe? Até onde você acha que dá pra confiar nessa boa fase do Anthony Davis? Não do ponto de vista técnico, porque eu acho que isso dele não precisa provar, mas do ponto de vista físico, porque é um cara que, infelizmente, tem muito problema de lesão, né? Tem sido uma coisa recorrente na carreira dele e que custou, né, os últimos 2 anos aí do Lakers, competitivamente falando. Brunão, eu vou puxar pelo que eu falei sobre o mental dele, que eu realmente acredito que uma chavinha mudou. Eu tô vendo um AD muito mais agressivo do que eu me lembro de ter visto nos últimos anos. Tô vendo um AD mais engajado, brigando por rebotes, brigando por posse de bola. E eu acho que essa mentalidade, essa competitividade que a gente tá vendo, passa pelo preparo físico dele. Nas últimas 2 temporadas, é fato, é sabido que ele apareceu no training camp, né, no primeiro dia de temporada, fora do peso. O que me leva a acreditar que ele, depois do título, ele meio que deu uma relaxada. Ele deu uma soltada, né? Agora, não sei se é parte do coach Darvin Ham, ou se é uma conversa que ele teve com o LeBron, com os outros jogadores, ou ele mesmo. Sim. Falou, cara, cansei de ser chacota. Cansei da liga ficar falando que eu não sou mais quem eu era. Né? Vou mostrar meu valor. Ele tá com o físico em dia, ele tá com o mental alinhado, e a gente tá vendo que ele realmente mudou. Então eu vou acreditar e creditar essa fase do AD por esse mental dele. Então eu acredito que seja mais longevo, sim. Inclusive com as lesões, uma vez que ele esteja mais bem preparado fisicamente.
Tá certo. Bom, tem muita coisa pra gente falar do Lakers ainda, obviamente. Tem vários jogos importantes. Eu acho que esse final de ano do Lakers vai ser muito decisivo pra gente, né, tentar entender o que vai ser dessa temporada, se realmente existe alguma chance de classificação pra playoff, né, em que posicionamento vai ficar. Ó, tem jogos contra o Cavs, contra os Sixers, vai ter Lakers e Celtics dia 14 de dezembro, vai ter jogo contra o Nuggets, vai ter jogo contra o Suns de novo, Kings. Acho que vai ser um dezembro interessante pra gente medir. E muito fora de casa. Muito jogo fora de casa, sim. Vai ser uma semana interessante pra gente medir aí o quão sério é essa reação do Lakers, se é pra valer ou se, né, tá se apoiando aí numa boa fase que a gente não sabe até onde pode ir. Agora a gente quer saber a sua opinião, você que está nos assistindo. Deixa seu comentário aqui se você acha que é pra valer essa virada, essa volta por cima do Lakers na temporada. E lembrando aqui, né, se você já chegou aqui até o final do vídeo, a gente deve imaginar que você gostou. Então deixa aí o like, assine o canal do 3 Pontos e a Falta, ajuda a gente aí a chegar cada vez mais fãs de basquete. Filipão, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!